Bom dia, galera do 8º ano. É um prazer estar aqui com vocês. Já estava com saudade. Vou voltar um pouquinho em texto tipologia expositiva e argumentativa, né? Que eu expliquei na aula passada, mas como já tem um tempo que nós não nos vemos, para que isso fique mais presente na vida de vocês, né? Então vamos começar falando da diferença das tipologias, do tipo textual, né? A exposição é uma categoria destinada à exposição de fatos, de informações, de conceitos, né? São textos que vocês devem estar tendo muito contato agora por causa dessa pandemia, né? Do coronavírus. Já o texto argumentativo é aquele que tem o objetivo de te convencer sobre determinada tese, né? É um texto que usa argumentos, que usa persuasão, certo? Então é por isso que vocês devem ter ouvido já que quem faz mestrado tem que defender uma tese, né? Então tem que defender o que pensa sobre determinada coisa, mas convencendo, né, as pessoas que estão assistindo essa apresentação de que você está certo, né? Então, os textos solicitados em vestibular, em Enem, né, são textos dissertativos argumentativos, ou seja, você tem que dissertar, muitas vezes expor e argumentar, né? Então, galera, na página 64, nós temos o texto mais self e menos self. E nesse texto, a autora nos traz a ideia, né, a Bia Granja, de que é necessário que as pessoas tenham mais tempo para elas mesmas e gastem menos tempo dando ideia, vamos dizer assim, porque as pessoas pensam da gente, né? Porque hoje a gente gasta muito tempo nas redes sociais e as redes sociais nos dão retorno do que as pessoas pensam da nossa vestimenta, da nossa foto, do que a gente escreveu, né? Então, ela coloca um texto aí expositivo, argumentativo e traz uma reflexão para a gente, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né, da pandemia, que nós estamos sendo obrigados a ter os espaços cerceados, a ficarmos sozinhos, né, o máximo de tempo possível, isolados até dentro da nossa casa. E esse é um tempo interessante para que a gente reflita sobre ações, sobre pensamentos, né, para que para que a gente dê determinado valor, né, ao fato da gente continuar tendo esse contato online. Então a internet nos proporciona isso, né? Vamos fazer desse tempo em casa um tempo produtivo, né? Então, galera, na página 65 eu pedi que vocês fizessem o interpretando e eu vou dar uma comentada nas questões. Lá no número 1 do interpretando, um tempo para curtir a solidão, entre aspas, né? E aí o exercício pede que você relacione essa definição com a distinção apresentada no primeiro capítulo entre me time e horas do dia que sobram para fazer coisas pessoais. Então, gente, é o seguinte, tem gente que pensa que fazer coisas pessoais é ter um tempo para você mesmo, mas nem sempre é, né? Porque esse tempo ao qual a autora se refere é o tempo de isolamento, de reflexão, né? Então, não é um tempo de você estar buscando os filhos na escola, de você estar conversando no WhatsApp, isso não é ter um tempo para você mesmo, né? Isso é estar resolvendo coisas do dia a dia, e isso com outras pessoas, geralmente. Então, são coisas diferentes, tá? Então, as horas que a gente tem para fazer coisas pessoais, as horas que sobram, elas não são esse tempo ao qual a autora se refere, beleza? Número 2. A autora do artigo se posiciona sobre a adoção de um tempo do eu pelas pessoas. Explicite esse posicionamento. Explicitar é tornar claro, né? Explícito. E aponte 2 frases do texto que comprovem. Então, a autora fala sobre a necessidade de adotar-se um tempo do eu para reflexão, e as frases que comprovam isso
são as frases da página 64, lá do texto. Esse tempo do eu, e depois mais 5 às horas do dia que ficamos a sós conosco, um tempo para curtir a solidão, né? Depois frases que comprovam esse posicionamento também. Lá no penúltimo e último parágrafo do texto, a internet nos deu um mundo e ao mesmo tempo nos tirou do nosso mundinho próprio, né? Até perfeita, e a vida lá fora é maravilhosa, mas tirar um tempo para ficar só de vez em quando pode ser ainda melhor. Tente. Então, mais precisamente no penúltimo e último parágrafo. Na letra B, pediu que você deduzisse uma consequência que se pode originar dessa forma de construção da autoimagem. Quando a gente tem uma construção da autoimagem focada no outro, o que o outro pensa da gente, é uma construção complicada. Porque você deixa de fazer o que você gosta muitas vezes, deixa de ser quem você realmente é, para agradar o outro. E esse outro nem sempre vai estar presente na sua vida. Então, quando acontecem coisas desse tipo, podem acontecer consequências drásticas, como, por exemplo, na política, né, escolha de representantes que não nos representam, que representam o que as outras pessoas pensam que deveria ser, né? Porque se a construção do nosso eu é baseada no outro, imagine a construção de um representante, uma pessoa que deveria nos representar, né? Então, pode ter consequências drásticas, né? Outra coisa, você pode crescer e não saber quem é você, que é uma outra consequência complicada, né? Número 4. Será que antes da internet a vida era melhor porque tínhamos mais tempo do eu? Então a autora mesmo faz esse questionamento no texto e ela mesma desmistifica essa ideia, né? Ela diz que a geração dos anos 80, lá no primeiro, segundo, terceiro capítulo, não tinha acesso à internet, então tinha mais tempo do eu, mas a vida era apenas diferente, né? Não quer dizer que era nem melhor e nem pior. Então a autora só faz essa pergunta para levantar um questionamento, uma reflexão, certo? 5. No texto há uma oposição de ideias para comprovar a influência da internet na relação das pessoas com o mundo e com os outros e consigo mesma. Determine o papel que a internet desempenha nessas relações segundo o texto. Então, gente, a internet, ela tem o poder de ser disseminadora, né, das informações, mas com relação às pessoas, o que a internet faz? Ela meio que é intermediária, né, no processo de autoconhecimento, da relação nossa com o mundo. Então, ela tem um papel intermediário, né? Por quê? Porque as relações que a gente vai construindo é através da internet, na maioria das vezes hoje. O grupo de trabalho é no WhatsApp, nós temos grupos em jogos, infinitas coisas, né? Letra B do 5. Explicite a intencionalidade do texto. Qual foi a intenção, né, que a autora produziu desse texto? O que ela quis passar para as pessoas, né? Então, ela quis levar a uma reflexão sobre o tempo do eu, o tempo que a gente gasta frente ao computador, ao celular, né? E talvez as coisas que a gente deixe de viver, de ver, né, de estar atento por causa da internet. Então, uma reflexão, né? Gente, vou pausar o vídeo aqui, vou fazer um outro, porque quando o vídeo fica muito longo, fica difícil de ser postado, beleza? Até mais, continuação da aula de redação do 8º ano.